A quem se propuser analisar o diversificado mosaico do atual estágio evolutivo da Terra, não faltarão elementos para a percepção de uma complexa teia de interesses contraditórios, ora vigentes nos anseios de bilhões de indivíduos. Aclimatados a panoramas diversos no campo da política e da economia, da religião e da educação, o ser passa a reagir de acordo com os valores recebidos e sob impulso de seus interesses imediatos. Numa cultura que vem deteriorando o diálogo presencial, nada é estranhar numa sociedade que prima pela virtualidade. A manipulação de informações muito bem elaboradas, conquanto falsas na essência, tornou-se ferramenta indispensável para grupos ideológicos se imporem na condução de mentes desacostumadas com a aferição da verdade. Doutrinas religiosas arcaicas ainda possuem o condão de arrastarem massas de fiéis e crentes que se lhe atiram nos braços de orientadores eletrônicos, muito bem equipados de argumentação falaciosa para a condução do rebanho desavisado. Uma mídia massificadora surge com o advento da TV, ora em migração acelerada para as mídias sociais, robotizando bilhões de internautas em fascínio pelos 15 segundos de fama. Celebridades atormentadas se fazem paradigmas de incontáveis biótipos, fragilizados pela ausência de uma consistente educação familiar. A interação social, ora diminuída pelo distanciamento dos últimos 2 anos e pelo rescaldo da pandemia de Covid-19, produziu estragos muito grandes nos relacionamentos entre marido e mulher, parentes, amigos, gerando dificuldades no resgate dos laços de afeto anteriormente nutridos. Sob a ótica de diversas ciências sociais, humanas e biológicas, poderíamos localizar muitos quistos que ora imprimem uma marca de profunda amargura na sociedade terrestre, ainda em costura de seu tecido sensível, dilacerado pela virose destruidora. Mas igualmente poderemos destacar importantes avanços do homem e da mulher nesse mesmo período, onde muita gente se reinventou. Descobriu-se a importância da solidariedade. Abismos foram transpostos pela audácia de pessoas dispostas a ajudar pessoas. A solidão de muitos foi diluída quando se percebeu que a tragédia era e é comum a todos, necessitando da união coletiva para diminuir seus impactos. O senso ecológico ganhou destaque no planeta que emite sinais alarmantes de desgaste e falência de fontes naturais. A investigação científica caminha a passos de gigante. A medicina surpreende a cada minuto e a qualidade de vida deu um salto quântico nos últimos 100 anos, dilatando a longevidade corporal de maneira surpreendente. A economia se diversificou em muitas áreas, mas o dinheiro gerado ainda não é aplicado, na sua maior parte, na geração de bem-estar e saúde, educação e cidadania. A indústria da guerra sorve grande parte desses recursos vultosos, por persistir no homem um caráter profundamente belicoso, em conluio com suas imperfeições morais que ele insiste em ignorar. A disseminação da cultura proporcionou arrancar milhões de pessoas das trevas da ignorância. A alfabetização das massas deu acesso a milhares de jovens e adultos ao mundo das letras e a internet produziu uma revolução tecnológica, cultural e de valores sem precedentes na história da civilização. Há frutos doces e há frutos amargos. Nessa imensa árvore sobrevivem galhos fartos de flores, mas acúleos venenosos inspiram cuidado com seu manuseio. Relações interpessoais fragilizadas por interesses passadiços. Uma sociedade devoradora de insumos, produtora de lixo em quantidades colossais, vítima da imprevidência e do desperdício.
mas muitas mentes estão trabalhando para reverter esse quadro. Missionários do amor e da cultura já se encontram no corpo, operando em áreas delicadas do tecido social, apontando rotas alternativas. Falam o que vivem e vivem o que falam. Resgatam pelo exemplo a simplicidade franciscana. Usam do mundo o estritamente necessário, partilhando o pão com a massa de famintos. Ministram fé entre descrentes, sem os acorrentar às suas posições ideológicas. Desidratam a culpa para despertar em cada um o senso de responsabilidade. Apontam caminhos, mas não fazem o percurso com pernas alheias. Ministram o saber, mas não se colocam no lugar do aprendiz quando da época dos testemunhos. Estão no corpo, mas não são o corpo. Joviais e otimistas, inoculam bom ânimo e otimismo por onde passam. Também choram, mas ocultam suas lágrimas para atenderem os desesperados sorrindo. Não rezam repetindo chavões e fórmulas teológicas pré-fabricadas. Oram, dialogando de maneira natural com a divindade, íncita na intimidade profunda. Suas religiões são sua conduta. Enxergam o espinho, mas destacam a exuberância da rosa. Eles estão ao teu lado. Caminham contigo na calçada e pegam o metrô e o ônibus que te transporta a cada dia. Não são anjos. São homens e mulheres cujos corações se deixaram tocar pela mensagem dele. Nem sempre esposam uma religião, porque optaram pelo cultivo da religiosidade. Se tombas, eles te levantam. Se choras, eles te consolam. Se triunfas, eles se regozijam contigo. Observem de redor e os identificará. Simples como o lírio do campo e suaves como as pombas, são agentes de Deus trabalhando e suando para uma terra melhor. Marta, página mediúnica do Espírito Marta, psicografada pelo médium Marcel Mariano, no dia 4 de novembro de 2022, Salvador, Bahia, Brasil. E prenunciando o tempo novo, Jesus é o amor que esplende acima das paixões, convidando as criaturas ao permanente noivado do seu reino, quando Ele nos convocar para o festim de bodas. E o amor que tenhamos trabalhado em vida, porque o amor, quanto mais se divide, mais se multiplica. Quanto mais ele se esparrama, mais ramas ele tece, envolvendo as criaturas na suave, dúlcida fase da amorosidade, que tudo repara, que tudo corrige, que tudo cura. Eis o amor e a sua importância em nossas vidas, sentimento com o qual não poderemos avançar nas trilhas da evolução. E por isso, agradecendo, emocionado ao convite dos irmãos de Juiz de Fora, para este encontro, nesta noite que antecede os dias de Natal, onde o sublime amor desceu à terra e se materializou em um corpo de criança para nos convocar ao exercício da amorosidade uns para com os outros. Repito junto com a Alta de Souza o trecho da sua prece singela. Rasgaram-se os véus da noite, novo dia amanhece. Viajou, descansa em prece, ao lado da própria cruz, porque no horizonte rebrilha qual estrela matutina, pois a morte descortina dia novo com Jesus. Muito obrigado.